Então, na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre perspectiva eterna. Lembram disso, não lembram? É o casal que estava conosco. Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre o quê, amor? Felicidade Felicidade. eterna. Olha lá, tem tudo a ver. Como você foi assim, tão fácil? Ele foi tão fácil. Vamos ver quantos minutos vai levar para ele chorar. Vou ficar contando aqui. Obrigada. Então, vamos fazer um pouquinho do resumo que nós falamos na semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre perspectiva eterna. E nós aprendemos a importância de nós conhecermos os princípios e as doutrinas do Senhor e aplicá-la em nossas vidas. E entender o quanto o casamento ele é importante no plano de felicidade. Importante para entendermos que nós temos uma visão do mundo e normalmente a gente vê muito presente, né? E o Senhor tem uma visão do todo. Ele vê o passado, o presente e o futuro. E a gente precisa aprender a ver as coisas como o Senhor vê, como Jesus Cristo vê. Confiando que ele sabe de todas as coisas, ele vai nos guiar e nos abençoar, sobretudo nos momentos de dificuldades que a gente passa. Uhum. Pode. Então, o princípio que nós vamos focar hoje, tá? Se os casais obedecerem aos princípios do Evangelho que levam à felicidade conjugal, o casamento pode trazer mais alegria do que A a mente, mente humana é capaz de conhecer. O que isso significa? nós nos unimos para sermos felizes. Nós viemos a esse mundo para sermos felizes, né? A gente só precisa entender essa definição de felicidade, que às vezes a felicidade, a gente quer uma felicidade e a felicidade que a gente precisa buscar é outra, né? Vamos deixar os casais responderem aqui também para a gente sobre esse princípio compartilhado, assim. O que que isso significa para vocês, na perspectiva de vocês? Depois? Não. À vontade. Bom, eita. É, da mesma forma como eu tenho amigos dentro da igreja, eu tenho fora da igreja também. E eu vejo um pouco essa diferença, na relação conjugal. Apesar de que muitas pessoas fora da igreja são pessoas boas, são pessoas que buscam realmente fazer o bem, mas só que falta sempre algo a mais, no casal em si. E isso é que falta neles é o que eu sempre falo para eles, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o lar centrado em Cristo, em qual cada pessoa, com as suas falhas, vai entender que ele vai conseguir melhorar e vai realmente buscar ser algo melhor por entender que não vai ser só para aquela vida, é para toda a eternidade. Como eu falo para alguns amigos, né, fala assim, olha, lá na música eles pegam e falam, não, eu vou ficar contigo para sempre, aí tem essas pagode, tudo que eu sempre fala que vai ficar com a mulher para sempre, né, ou com o homem para sempre, mas é só na música. Se não for selado, infelizmente, não vai ser para sempre. É isso que eu sempre compartilho com eles. Então, é isso que me traz alegria, de saber que, vivendo os princípios do Evangelho, eu viverei com a minha família para sempre. E essa certeza de que um lar centralizado em Cristo traz esperança para a sua vida, te ajuda nas dificuldades? Sim, com certeza. Você consegue lembrar de algo que você gostaria de compartilhar com a gente sobre isso? Sobre o momento em que, de dificuldade, talvez, do casal ou da família, que você se sentir desejo de compartilhar, claro, em que Cristo, né, ter tua vida centralizada em Cristo fez a diferença. Bom, eu tinha contado de uma vez, né, relacionado ao meu segundo filho, o que aconteceu. Logo na primeira vez eu não vou compartilhar essa porque eu choro logo, então eu vou compartilhar uma outra. Mas, mas é também relacionado ao meu primeiro filho, que eu lembro quando ela ainda estava grávida ainda dele e ela estava mal, né, relacionado, sentindo dores e tudo mais. E logo quando a gente começou a fazer os exames para saber, né, relacionado a onde que estava saindo, aí eles pegavam e falavam, olha, não faz muito esforço e tudo mais, porque você pode acabar abortando. Isso nos deixou muito preocupados, né? Nos deixou muito, muito preocupados.
E com isso, eu dei uma bênção, né, de saúde nela. E nesse momento eu pude sentir realmente, né, aquela preocupação pôde passar. Eu pude sentir o amor de Cristo em nossas vidas, de nos confortar, mas sabendo que realmente no final o Senhor iria nos abençoar e que nosso filho estaria conosco. Então, essa é uma das coisas que eu sou muito grato, principalmente pelo Evangelho, porque eu acredito que se não tivesse, não teria como ter dado essa bênção e não poderia sentir isso na minha vida também. A tua visão era limitada, né? A visão do momento que tu estava vivendo, do sofrimento que tu estava vivendo, da angústia, né? A apreensão por essa notícia, mas você optou por buscar essa visão ilimitada de Deus sobre todas as coisas, e ele trouxe conforto para a tua família. Muito obrigada por compartilhar. Oi, oi. Acho que eu consegui pensar mais ou menos parecido com o que o irmão falou sobre a esperança de um dia poder ter uma família eterna. Acho que é a coisa que mais pode trazer alegria para uma pessoa, e especialmente para um casal. E uma coisa que eu penso também é sobre coisas pequenas do dia a dia, com trabalho, com qualquer outro tipo de problema, com filhos, qualquer outra coisa. Eu acho que a perspectiva eterna, como foi falado no começo da aula, pode trazer uma alegria muito maior, né? De saber, de não tornar os problemas tão grandes assim, porque a gente sabe que tudo faz parte do plano de Deus e vai fazer parte do nosso crescimento. Então, se a gente confia no Senhor e confia no e tem essa perspectiva eterna como o Senhor, acho que a gente consegue levar a vida com mais leveza e alegria. Você gostaria de falar? Obrigada, né? Sei que... Vou compartilhar um pensamento meu na época que eu ainda não conhecia a igreja. Eu sou batizado, que tenho 8 anos, e antes de eu me batizar e de conhecer a minha esposa, eu vivi um outro relacionamento, né? Vivi 10 anos com a minha primeira companheira. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava assim num almoço de família com várias pessoas conversando, e cunhados, e foi falado sobre casamento, né? E eu lembro como se fosse hoje que eu falei assim: o casamento hoje é uma instituição falida, né? A maioria dos meus amigos hoje estão separados e a gente está junto por um contrato de uma, como é que se diz, uma comodidade, né? Talvez para a gente poder dividir determinadas coisas e tarefas e coisas desse tipo. Era assim que eu pensava. E aí estava tudo bem, eu falei isso para todo mundo lá, inclusive a minha esposa estava na hora lá e todo mundo achou isso muito normal. Essa é a visão do mundo, né? Depois que eu me separei e passei a ter uma outra vida, né? Me batizar e literalmente ter uma outra vida, hoje a gente se preocupa com pequenos detalhes de fazer o outro bem ou de não magoar o outro, né? Às vezes de sair sem se despedir, de passar a virada do ano sem dar uma bênção de saúde ou uma bênção de conforto. E essas pequenas falhas podem deixar triste alguém que a gente ama. Então, a gente se preocupa de agradar quem a gente ama para deixá-la feliz, né? E ao agradar quem a gente ama, a gente também agrada ao Salvador, porque isso é o que ele deseja, que a gente possa ser feliz, né? E o contrário também é verdadeiro. Tudo que eu faço para agradar ao Salvador, eu tenho certeza que é algo que agrada a minha esposa, porque ela quer que isso aconteça e vice-versa. Então, na hora que a gente muda a visão, a gente também muda os nossos pensamentos, muda nossas perspectivas. É o que eu quero compartilhar com vocês, essas coisas. Isso está associado aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Porque isso aqui, para mim, é muito poderoso, assim, é muito grandioso. Porque se eu perguntar para os casais que estão aqui, bem-vindos, quem gostaria de ser feliz? Quem quer ser feliz? Vamos fazer aquele negócio de escola mesmo, né? Levanta a mão quem quer ser feliz. Levanta a mão aí quem quer ser feliz para sempre. Vai ser unânime, pode ter muitas pessoas, a grande maioria vai falar, se não todas as pessoas vão falar. E aqui o princípio ele é muito claro. Nós podemos encontrar uma felicidade que a mente humana, ou seja, pensa em algo feliz, pensa em felicidade.
Gostaria que vocês pensassem em felicidade agora. Você que vai nos assistir, está assistindo agora, vai nos assistir depois, pense em felicidade. Pensaram? Agora coloca isso de uma forma que você não é capaz de imaginar. Muito maior. O que o Senhor nos promete é algo muito maior do que você acabou de pensar agora. Porque o princípio é claro. Há uma alegria que a mente humana ela não é capaz de conhecer, não é capaz de imaginar, né? Mais do que qualquer coisa que você pode imaginar. E qual é o segredo para conseguirmos essa felicidade, assim, maior do que todas as coisas e eterna? Qual é o segredo? A gente podia ter aquela Obediência. Obediência aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, sabendo de uma verdade tão poderosa como essa, nós precisamos permitir que essa verdade poderosa reja nossas vidas, que ela seja guiar, que ela guie as nossas vidas todos os dias. Então, nós falamos na aula passada sobre a importância de conhecer os princípios, porque quando você conhece os princípios e as doutrinas de Deus, isso te dá uma perspectiva eterna. Você começa a ver as coisas mais semelhante ao que o Salvador vê. E aí, o que nós queremos trazer para vocês hoje, sobretudo, é exatamente isso, que o poder da verdadeira felicidade ela é encontrada na obediência aos princípios e às ordenanças, aos convênios do Evangelho de Jesus Cristo, a qual nós fazemos parte. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa felicidade no casamento. A gente vai trazer aqui para vocês, está pequenininho, mas eu acho que dá para ler, né? Vamos trazer aqui para vocês algumas citações de líderes da igreja que falam um pouquinho sobre essa felicidade no casamento. Acho que nós temos três, se não me falha a memória. Aí dá para um, dois, três, certinho. A felicidade no casamento e na paternidade e maternidade pode exceder 1000 vezes qualquer outra. Olha só. Pode passar outro, depois no final a gente pode comentar a respeito. O casamento pode proporcionar mais alegrias indescritíveis do que a mente humana é capaz de conceber. Essa felicidade está ao alcance de todos os casais, de todas as pessoas. Só são dois. Agora nós vamos fazer rapidamente uma atividade das escrituras. Então, encontrem escrituras que mostrem que a felicidade no casamento é possível e é um objetivo importante a buscar. Então, juntos agora, eu gostaria que vocês pudessem encontrar escrituras, busquem aí aonde vocês acharem. Então, escolham cada um uma escritura que fala sobre essa felicidade no casamento. A gente vai dar alguns minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Conseguiram encontrar pelo menos uma? Encontraram? Só uma escritura. Vocês encontraram, por favor. A gente escolheu 1 Coríntios 11:11, que fala: Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Você pode. E a gente escolheu essa porque nós acreditamos que o casal, os dois se apoiam bastante em todas as coisas, né? E no Evangelho não é diferente. Então, os dois se apoiam no chamado, os dois se apoiam em guardar os mandamentos. Então, eu acho que quando tem esse apoio mútuo, fica mais fácil de viver o Evangelho e, consequentemente, a gente tem mais felicidade nisso também. Isso tem muito a ver com propósito, né? Quando o Senhor fala que quando você tem o mesmo propósito, é muito mais fácil de vocês caminharem na mesma direção. E vocês dividem todas as coisas, estão buscando, pode até haver divergências, porque elas vão ocorrer. Né? Mas isso não vai ser o ponto central do relacionamento, porque vocês estão caminhando na mesma direção, vocês sabem exatamente onde querem estar e querem estar juntos. E fica muito claro que o Senhor criou o homem e a mulher para pertencerem um ao outro. Aqui, qual dos dois? Em 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que, juntamente com elas, sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Acho que essas mulheres assim, comenta aí, né? Não, mas essa daí em especial ele tem que comentar mesmo, né? Então ele fala o cuidado, né, que nós maridos devemos ter, né, com as nossas esposas. Eu achei bem interessante que ele pega e fala aqui, né, que é como um vaso mais fraco, né? Não é aquela situação da mulher ser a mais fraca, mas elas ter mais aquela delicadeza, né, como se fosse uma porcelana, então precisa de um cuidado a mais. Da mesma forma, né, como os nossos pais, os nossos avós tem aqueles vasos que são mais bonitos, né, que os homens jogam bola. Não joga bola dentro de casa, senão tu vai quebrar meu vaso, que a minha avó me deu. Então, tipo isso aí. Então tem que ter esse cuidado. Essa parte a gente pula. Então, a escritura que vocês escolheram, vê se vocês concordam comigo, ela tem muito a ver com honra, né? Com você honrar. E o que significa honrar? Eu gosto muito dessa palavra, porque ela é. Isso aqui é um O, não parece, mas era um O. Ela tem muito a ver. O que significa honrar? Eu gosto, para exemplificar, eu gosto muito daquela historinha do bolo, da fatia de bolo, do primeiro pedaço. Você vê que o primeiro pedaço do bolo, ele é sempre o menor. Já repararam isso? O primeiro pedaço do bolo, ele é sempre o menor. O que fica para os demais é a maior parte. Mas é exatamente isso que o Senhor quer de nós, e Ele quer que façamos isso um com o outro também. Porque quando você tira a primeira fatia e dá para aquela pessoa, mesmo que seja a menor fatia, mas demonstra que aquela pessoa é a mais importante da tua vida. É aquela pessoa que você quer honrar, que você quer privilegiar, que você quer dar primeiro, sabe? E isso é honra. Isso é honra. Porque não adianta você dar. Porque às vezes a gente pode ouvir assim, mas era a menor fatia, ficou todo o resto do bolo para você. Exatamente, ficou todo o resto do bolo para ela. E é essa mesma honra que a gente precisa dar para o Senhor. Quando você honra o Senhor com as primícias da sua vida, você vai fazer o mesmo pela sua esposa. E ao fazer isso, você se torna um homem de Deus. Então, essa é uma escritura muito boa também. Muito obrigada por compartilhar. Próximo casal. A escritura famosa, né, de Gênesis 2, 24, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mulher, e apega-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, né? Então, essa escritura, né, fala que a partir do momento, né, que o casal tá unido, né, que eles são juntos, então tem essa parte da honra e todos eles são um só, né? Todas as coisas o esposo, né, direcionada para
para a esposa, né? A esposa para o esposo, né? Então, todas as coisas têm que ser pensadas dessa forma, né? Não dá para ser sozinho, né? Tipo, fazer tal coisa, ir para tal lugar, ou escolher tal profissão, ou tal carreira e tudo mais, né? Pensar em sozinho, né? Sempre tem que agora pensar na esposa ou no marido. Isso a gente pode classificar também como um amor, né? Um amor incondicional, um amor grandioso, um amor que honra, um amor que traz propósito. E é isso que o Senhor espera. Escolher as mesmas escrituras que a gente, amor? Podem estudar depois em algum momento. Eclesiastes, amor, você quer falar? E ele traz algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito disto, né? Mas muito já foi falado por vocês. São outras formas de falar a mesma coisa da importância do casamento, de um homem e de uma mulher unidos como uma única carne, né? Um ao outro, como já foi dito. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. É interessante vocês fazerem isso em casa, por exemplo, é um bom exercício para o estudo conjugal. Você começa a ler a escritura e responde as perguntas, né? Por que é melhor estar casado do que solteiro? Essas coisas, elas resgatam. E quando você resgata sentimento, quando você resgata momentos, isso é muito legal. Isso faz com que o amor seja fortalecido. E às vezes é o que falta. Porque às vezes o que falta, lembra, acho que missionário retornado tem muito dessa fala, né? Como eu tenho duas lá em casa e um que está na missão, então a gente ultimamente tem respirado isso. E é assim, às vezes você precisa lembrar o pesquisador que do sentimento que ele teve, tá, veio à mente, né? Do sentimento que ele teve quando ele conheceu a igreja, quando ele foi batizado. Às vezes tudo que ele precisa é lembrar desses sentimentos. E aí o amor vem, o testemunho vem, a lembrança do testemunho vem, e aí a partir daí é fortalecer. Transferindo isso para a vida conjugal, às vezes o que a gente precisa é só fortalecer esse amor que ele já existe, porque vocês se casaram por um motivo. E aí, ao lembrar disso, né, o amor volta a florescer. Teve uma história, né, do presidente Monson, que ele falou justamente sobre isso, né? Teve um casal, na época ele era bispo, chegaram lá com ele falando, olha, a gente não consegue mais ficar junto, nós queremos separar, né? Não era nem por questão, era mais tipo assim, eles não conseguiam mais ficar juntos. E tá, ele pegou e falou, então a gente vai fazer o seguinte, né? Bora em tal sessão de selamento, né? Mas de quem não, só a gente vai lá para poder assistir, né? O casal chegou, ele falando, né, que quando eles chegaram, eles estavam distantes, né? Um sentou em um canto, o outro casal sentou, a outra pessoa sentou no outro. E conforme a mensagem, né, do selador ele foi falando, né, algumas palavras e tudo mais, eles foram se aproximando até que eles ficaram juntos, né, um do lado do outro, né? E depois, a parte da sessão todinha, eles ficaram assistindo juntos, né? Depois disso, o presidente Monson, ele pegou e falou, agora a gente pode conversar, né? Aí ele acabaram decidindo que, viram que era importante eles permanecerem juntos, né? Eles iam continuar justamente porque as palavras que foram ditas, tanto pelo selador e tanto pela ordenança, né, do selamento, eles lembraram, né, que era uma ordenança sagrada e que era importante estarem juntos, né? Que eles iam continuar juntos ali. Eu lembro também de uma história que a gente viveu recentemente, um casal de amigo nossos, que eles estavam muito desejosos, né? Viviam em conflitos, eram membros da igreja e eles queriam se separar. Houve até uma fala de um deles dizendo que já tinha orado e esse era o pensamento que ela achava que o Senhor tinha dito para ela, que é muito comum a gente ouvir isso, né? E a gente diz assim, tá, se não tem nada que a gente possa fazer, a gente foi pedido para fazer uma última tentativa, né? E aí foi dado um papel com várias coisas escritas, amor, Jesus, tudo, mas uma das coisas escritas era o nome dos filhos. Tinham dois filhos. E aí disse assim, eu quero que vocês abram esse papel na sala celestial. Um segurando uma ponta e outro segurando a outra.
E se depois de vocês lerem, vocês acharem que realmente vão separar, vocês rasgam o papel no meio, cada um fica numa parte, né? E os filhos estavam bem no meio, assim, para rasgar, né? No meio. E nesse primeiro momento eles se arrependeram e, de alguma forma, eles tentaram permanecer junto, né? Falo tentaram porque depois de algum tempo eles terminaram se separando mesmo. É, é muito triste a gente ver essas situações, mas acontece. É uma das coisas que ficou claro nessa separação, nessa história relatada pelo Carlos, é que se deixou de viver o Evangelho Sim, de Jesus. sim. Então, não tem jeito, gente. Uhum. É tipo carta marcada. A gente já sabe o porquê de todas as coisas. A gente viu, deixou claro, o Senhor deixou claro que a verdadeira felicidade está em obedecer aos princípios. Se você deixa de obedecer aos princípios, você não encontra mais o propósito, não encontra mais a felicidade. E quando você olha para trás, você percebe que assim a frequência à igreja aos domingos não era de forma regular, o dízimo não era de forma regular, as orações familiares não eram de forma regular, e a ida ao templo, parava do lado do templo, mas não ia ao templo. Então, assim, eram coisas que iam deixando de fazer e que iam enfraquecendo a felicidade no casamento. Rápida. A gente não vai comentar todas essas escrituras, só porque a gente tem outras escrituras, mas uma coisa que a gente quer deixar com vocês como um exercício para o casal é que transformem as escrituras que vocês lerem, como essas sugeridas, em uma pergunta a ser respondida. Como nós estamos fazendo aqui. Aí você vai perceber que você pode encontrar mais propósito, mais significado pessoal. Isso convida a revelação pessoal, pode ser bem fortalecedor. Mas nós vamos ler Eclesiastes 9:9, que a pergunta é: o que o Senhor espera de nós no casamento? Enquanto vocês abrem, aí o Carlos vai ler. Posso ler? Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Vã, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, em que tu trabalhaste debaixo do sol. Então, o que o Senhor espera de nós no casamento, de acordo com essa escritura? Possamos desfrutar a vida com nossos companheiros. O microfone está aqui, pode passar para ele que ele quer falar. Vai compartilhar porque estava rindo. Por causa da frase aqui, todos os dias de tua vida vã. É bem interessante, assim, tua vida vã, tu só levava. Então não era nada, sem o casamento, que é literalmente isso que ele está falando, né? Que a pessoa que não casa, ela só leva a vida, ela não vive uma vida. Sim. É uma vida vã. Fora do casamento é uma vida vã. Todos os dias da tua vida, quanto tu viveres na terra, o Senhor quer que você desfrute seus dias com a sua esposa, né? E a gente pode aplicar isso à mulher com o seu marido. E aí fica... Ela é uma porção da tua vida, como se fosse uma bênção dada pelo Senhor, né? Para que você possa viver essa vida e no trabalho, inclusive, também, né? Quer dizer, é como se fosse sabe aquela frase assim? Exatamente, é como se fosse um salário daquele trabalho. Então, você vem esta... O melhor de todos. Seria... Sim? Sim, claro. Sim. É o 13º. Não, senhor, porque o 13º uma vez no ano, no final do ano, o máximo que acontece é dividir em 2 parcelas. Não. Tá? Então, vamos estudar as escrituras, transformando elas em perguntas que possam fortalecer a nossa vida e o nosso casamento, tá bom? Essas são algumas sugestões que a gente trouxe para vocês. A felicidade no casamento é possível. Satanás deseja frustrar o grande plano de felicidade de Deus para as nossas vidas. Bom, pode passar aqui e aqui saiu. O que aconteceu? Você abre? Tá. Então, vamos ler aqui uma citação do Elder Boyd Kepek, que ele fala a respeito disso. Quem gostaria de ler para a gente?
E aí já vão pensando na resposta para essa pergunta. O que podemos fazer para evitar tais problemas? Elder Boyd Capek, o propósito único de Lúcifer é opor-se ao grande plano de felicidade, corromper as mais puras, mais belas e atraentes experiências da vida. Romance, amor, casamento, paternidade, maternidade. Os espectros do coração magoado e da dupla seguem-no por toda parte. Somente o arrependimento pode curar o que ele fere. O propósito fundamental do adversário que sente grande ira sabendo que já tem pouco tempo é perturbar, romper e destruir o lar e a família. Como um navio sem bússola, afastamo-nos de valores da família, que nos haviam ancorado no passado. Agora estamos presos em uma corrente tão forte que, a menos que corrijamos nosso curso, a civilização como conhecemos certamente será destruída. Antes da resposta, o que nós podemos fazer para evitar tais problemas? Vamos identificar sobre quais problemas ele está falando que o inimigo, né, tenta colocar em nossas vidas. Vamos identificar alguns desses problemas aí. Mágoa e culpa. Falo mesmo. Eu acredito que uma das coisas seria a parte das expectativas, né? Porque, assim, a expectativa é justamente ter uma esperança, né? Ou ter alguma coisa que você espera muito, né? No caso, no casamento, um romance, amor, paternidade, maternidade, né? Então, seria, acredito que seria uma dessas expectativas, né? Que está nesse meio. Destruir, né? Todas estas coisas, né? Ele tenta romper, como ele diz, romper as mais puras, mais belas e atraentes experiências da vida, do relacionamento. Às vezes a gente está cansado demais para o romance, às vezes a gente está chateado demais para o amor, às vezes a gente está chateado demais para muitas coisas. Isso vai Cansado. cansado, e isso vai afundando as expectativas, como você muito bem colocou, vai afundando as relações. E aí você fica cada vez mais fadigado. Tem um filme da igreja, ele é muito antigo, ele deve ter mais ou menos uns 30, 40 anos. Ele é muito antigo. Mas eu acho que ninguém aqui tem mais de 30 anos, né? Só a gente. Tá. Ah, Ele é tá. mais de 35, com certeza. Tá, ninguém tem mais de 35, verdade. Então, assim, tem um filme que a gente assistia, que os missionários passavam numa fita cassete. Vocês chegaram a ver? Quando eu fui ensinada, os missionários passaram uma fita cassete, O Propósito da Vida. Já viram? Ai, gente do céu! Eu vou procurar e mandar lá no grupo para vocês assistirem. Só em preto e Então, branco. não tá em preto e branco. Mas assim, e lá ele fala que é na busca para o propósito da vida. E tem um que as famílias poderão ser eternas. E num segmento deste trecho, fala de um pai que, ao tentar ser muito bem-sucedido, foi ajudado e apoiado pela esposa e conseguiu se tornar muito bem-sucedido. Ele se tornou tão bem-sucedido que não tinha mais tempo para a família. Ele não almoçava, não jantava mais com a família, os filhos pediam para brincar, ele espantava os filhos, e a esposa começou a reclamar e pedir ajuda. Já a secretária do trabalho achava ele o cara incrível. Achava ele incrível, não reclamava dele, achava ele um homem sensacional, muito bem sucedido, e ele começou a afastar-se da família e começou a aproximar-se das coisas do mundo, das vãs, né, dos elogios, daquelas coisas que a gente sabe que o inimigo tenta nos amarrar. E aí, por fim, ele perde a família. E aí ele fala que isso aconteceu, né, por conta das próprias atitudes dele. Lembra que só é possível ver uma cura por meio do arrependimento. O arrependimento é o único meio de cura
de se consertar aquilo que está quebrado. E ele descobre isso. É um segmento muito interessante, muito antigo. Eu vou procurar e vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp para que vocês possam assistir. O slide aqui fala de Satanás, e toda vez que eu ouço essa palavra, eu lembro muito do templo, né? No vídeo da investidura, para quem lembra, vai falar quando ele diz assim, dai-me a tua honra, né? Então, ele fala de coisas boas, de honra, mas ele muda o propósito das coisas. E é o que acontece aqui no exemplo que você deu claramente. Às vezes, a gente ouve elogios e a gente imagina que aquilo são coisas boas, mas quando a gente muda o propósito, direciona para outro caminho que é divergente do que aquilo que a gente Do que o Senhor do que quer. o Senhor quer e que a gente discute dentro do lar como companheiros, isso pode desviar-nos da atenção. E aparentemente a gente parece que está indo no caminho correto, né? Tentando fazer boas ações, querendo salvar todo mundo, querendo fazer coisas boas. Mas, na verdade, a gente está fazendo aquilo que não é o que o Senhor deseja. E então, diante de todas essas falas, como que podemos fazer para evitar tais problemas? Vamos para a prática. Como que eu posso evitar esses problemas todos aqui que foram relacionados? Eu acredito que uma das coisas que eu ia comentar, o Tainan tinha comentado na história do presidente, que ele contou essa história, que no final eu ia falar justamente sobre o templo, que é um dos princípios que nós devemos seguir, né, relacionado ao Evangelho de Jesus Cristo, nossa frequência ao templo. Então, a nossa frequência ao templo, principalmente em casal, com certeza ele nos ajuda e nos fortalece muito, justamente porque nós lembramos dos convênios que fizemos na investidura e no selamento também, entendemos a importância. Então, acredito que essa é uma das formas, a frequência ao templo. Já passa o microfone para frente ou para trás? Obrigada. Oi. Eu acho interessante quando ele diz ali como um navio sem bússola, né? Então, acho que quando um casal ele se afasta do Senhor, ele fica meio perdido, né? Sem ter um propósito, como você falou. Então, acho que, como o irmão disse, se a gente vai no templo e foca nos convênios e nas escrituras, nas palavras dos profetas, é a maneira que a gente tem de se aproximar com o Senhor e de saber qual a direção a gente deve seguir, né? Então, se a gente tem o Senhor como bússola, o casal ele tem na mesma direção, então eles ficam muito mais próximos e mais fortes. Obrigada. É uma tarefa diária, né? Todos os dias. Ele diz aqui que Satanás está sem tempo e ele sabe disso. Então ele está voraz, muito voraz. E não é difícil da gente perceber isso. A gente liga a televisão e vê isso. O homem matando a esposa, exatamente. Lembra do que o Carlos falou? Você desvia do real propósito. Então, matando, abandonando, maltratando, muitas coisas ruins acontecem. E ele está sem tempo, então ele está atacando de todas as formas, e nós precisamos nos blindar disso. E a blindagem mais poderosa que existe, e a única capaz de resistir aos ataques de Satanás, é o Evangelho de Jesus Cristo, é viver o Evangelho de Jesus Cristo. E para nos ajudar, não, essa parte o desafio falo no final. Eu já ia antecipar. Esse é o seu. Sim, sim. Tá. Então, como nós já falamos, o casamento feliz, ele resulta da obediência às leis nas quais se baseiam suas respectivas bênçãos. Então, isso é um princípio muito claro. Então, nós já sabemos que quando você recebe uma bênção, ela está associada a uma lei que você está guardando. Quando a gente fala da lei do dízimo, quando o Senhor diz que vai abrir as janelas do céu, quando você vive o dízimo, então cada lei que nós obedecemos, elas têm bênçãos relacionadas a ela. Então, é muito simples. Se eu quero que o meu casamento seja abençoado, eu preciso guardar as leis
relacionadas ao casamento que vai trazer as bênçãos. E quais seriam essas leis? Não está aí, não. Não adianta ler para colar. Quais seriam essas leis? Só lembrar do templo. Que é o fácil. Então, é importante a gente entender, porque quando você pensa, às vezes a gente passa pelo evangelho de uma forma muito descontraída, como se fosse só mais um dia. E o evangelho, ele não é só mais um evento, um acontecimento, um estilo, algo banal que eu vivi naquele dia, ou algo que eu simplesmente me batizei quando criança, ou nasci no convênio, e pronto, eu cresci assim, vou morrer assim, mais ou menos desse tipo. Então, o evangelho, ele é algo que precisa ser incutido nas nossas vidas de uma forma muito, muito profunda. Ele precisa realmente fazer a transformação dentro de mim, e eu preciso conhecê-lo. Se eu não conheço todo o poder que emana da obediência às leis do Evangelho de Jesus Cristo, eu não posso utilizá-lo. E não utilizando significa não usar todas as armas que Deus preparou para nós usarmos, para nós nos defendermos. Então, nós vamos estar à mercê, como se a nossa armadura tivesse um buraquinho em algum ponto vital, e é lá que o inimigo ele vai atingir. A flecha do inimigo não vai bater onde está protegido. A flecha do inimigo vai bater aonde não está protegido. Então, eu preciso entender sobre essas leis e preciso fazer disso uma rotina na minha vida. Compreender, buscar. Eu tenho pensado sobre isso e estudar essa aula me ajudou a perceber e a pensar um pouco mais. Eu estou usando todas as armas que Deus preparou para mim, para que eu pudesse me defender, para que eu pudesse encontrar felicidade ao lado do meu marido, da minha família? Foi uma pergunta que eu me fiz. E talvez, se sentirem que isso cabe a vocês, nós os convidamos a pensar sobre isso também. Se vocês estão realmente usando todas as armas poderosas que Deus preparou para encontrarem a felicidade nesta vida e na vida futura. Uma das coisas também que me fez ponderar aí ao longo da semana, estando no templo, é de a gente fala muito de trazer o Salvador para nossas vidas, mas a gente fala pouco nele, né? Então, às vezes a pessoa diz, mesmo os colegas das igrejas recém-conversos, diz assim, o que se faz lá no seminário? A gente foi lá, faz convênios de cumprir a lei de obediência, a lei do evangelho. Mas, na verdade, a lei de obediência a Jesus Cristo, é o evangelho de Jesus Cristo. A gente fala pouco nele, né? Você falando aqui, né? Falando de Jesus Cristo várias vezes, em vários momentos, eu lembrei dessa parte, que a gente deve colocar aqui o nosso coração, e, se possível, em nossas vidas, estar falando dele também. Isso faz nos aproximar dele e as pessoas vão poder nos ver como um discípulo, como um seguidor de Jesus Cristo. Claro que tem coisa, lei da castidade, não é castidade é Jesus Cristo, obviamente, mas tem a maioria das coisas dá para se falar e acrescentar em nossas falas Jesus Cristo. A lei da castidade é uma honra ao Senhor. Uhum. É o nosso reconhecimento de que o nosso corpo é sagrado, importante, e de que ele criou o corpo, o prazer do corpo para ser usado de uma forma sábia, porque há beleza nisso, há santidade nisso. O mundo é que profana, né? Às vezes a gente ouve, faz lei de sacrifício, onde vou consagrar nosso tempo, nossos talentos, né, a lei da consagração, mas na verdade é a Jesus Cristo. Então, aquilo que a gente puder colocar como na frase, em nossas frases, essa palavra, e não é à toa que o próprio profeta pediu para que usássemos o nome da igreja com frequência ao invés do apelido que antigamente era usado, né? A felicidade é o objetivo e o propósito da nossa existência, e também será o fim, caso sigamos o caminho que nos leva até ela. E esse caminho, nós já falamos até aqui, que é os ensinamentos, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos algumas escrituras
E eu gostaria que, para finalizarmos a nossa aula, Então, que vocês pudessem escolher uma dessa escritura, uma delas, tá? Depois a gente vai botar só esse quadro lá, é assim como aquele outro que tem com as perguntas, lembrando lá no grupo, para que vocês possam estudar depois. Mas escolham só uma dessas escrituras aí para que vocês possam conversar a respeito e compartilhar o que aprenderam e o que sentiram. A gente vai dar aí uns 2 minutinhos para vocês fazerem isso e depois a gente volta para finalizar com as considerações de vocês. Conseguiram escolher uma e debater a respeito? Isso é uma atividade que pode ser bem interessante. Quando a gente conversa sobre algum princípio, alguma coisa do Evangelho, seja do Manual Geral de Instrução, seja de uma fala de um líder, alguma coisa, se desenrola, né, amor? Cresce, cresce, porque uma coisa puxa a outra e é bem legal, é bem interessante. E aí, eu acho assim, o meu marido é um homem muito inteligente, né? Então, eu gosto o muito de problema é que ela conversar com ele. exagera muito. Isso não pode ser verdade. Ele aproveita para falar isso assim, né? Na Claro, ela não vai brigar comigo aqui. E é muito, eu gosto muito. Então, para mim, ele é um homem muito inteligente. Então, eu gosto de conversar com ele, porque ele é muito inteligente e a gente começa assim. Aí tem uma vez ou outra que ele dá uma bugada nas minhas falas, mas eu acho que é assim mesmo, né? Quem me conhece, quem me conhece, acho que de vez em quando buga mesmo. Mas enfim, vamos manter o foco aqui, amor. Dá o microfone ali para o primeiro casal. Aí gostaríamos, fala qual foi a sua escritura, tá? E é que ele queria dar o primeiro por entrada na sala, não primeiro por lugar. Por isso que ele foi até vocês. A nossa escritora foi Doutrina e Convênios 42:22. Que nós conversamos aqui, né, que ah, quando a gente é fiel, né, ao evangelho e tudo mais, nós somos muito abençoados no casamento, né? E
logo em seguida, na escritura, né, de 42, 22, aí pesquisando um pouco mais, né, a gente acabou indo para Efésios 5, 28, né, que ele fala, assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher, ama-se a si mesmo. Então, da mesma forma também quando ele pega, fala que os maridos devem amar a esposa, né, assim como Cristo amou a igreja. Eu lembro que teve um comentário, não sei se foi da igreja, em algum vídeo que eu assisti, né? Que Cristo ele deu a vida pela igreja, né? Pelas pessoas, né? Assim também os maridos, né, devem ter esse mesmo pensamento, né? De dar a vida pela sua esposa. Mas também não só o marido, né? A esposa. Mas, mas assim, as esposas também fazerem sua parte, né? De Sim. dedicar a vida dela aos seus maridos, e apoiar e dar todo o apoio necessário para eles. Então, é assim, a probabilidade de um casamento feliz, ela será duradoura. Então, não só ele pensando na gente, mas também a gente pensando neles. Então, isso faz uma diferença enorme. Então, quando nós somos fiéis ao nosso cônjuge, a gente encontra a nossa felicidade. Assim, a gente vai se compreender, a gente vai se entender e assim as coisas vão fluindo de uma maneira simples. E como diz ali a fala, isso aumentará a probabilidade de um casamento feliz e duradouro. Eu gosto muito dessa escritura também. Obrigada. Uma massagem faz toda a diferença. Isso também. Nós escolhemos terceiro NF 18, 19 ao 21. A família pode ser fortalecida para resistir às tentações de Satanás ao orar em conjunto. Eu lembro que quando nós fazemos nossas orações, né, em família, e eu acho que foi umas 2 ou 3 vezes que sempre ela pede que o Senhor possa nos proteger. E eu lembro que umas 2 ou 3 vezes eu esqueci de falar, né, proteção. E de repente ela fala proteção, amor. Aí tá bom, que ela possa nos proteger também, né? Mas ao repararmos os pequenos detalhes de como realmente o Senhor nos protege de várias situações em nossas vidas, é, sendo um pouco mais objetivo e claro, nós conseguimos ver algumas pessoas ao nosso redor que tentam atrapalhar a nossa vida em casal. E nós percebemos essa proteção do Senhor. Como é essa proteção do Senhor? Quando nós já percebemos e conseguimos nos afastar a tempo. Assim como outras coisas também. Então, eu acredito que essa fala, mesmo sendo algo sempre repetitivo, que o Senhor possa nos proteger, possa proteger nossa família, é, realmente faz uma grande diferença na nossa vida também. E é importante também porque os nossos filhos aprendem. É, quando começaram aqui a iniciar a oração, não sei se alguém escutou ele chamando, né, a Késia, né, mamãe, é porque ele pede para segurar a mão por causa disso, né, da oração que é sempre feita. Então, é uma proteção também importante para os nossos filhos, de saber que o Senhor também vai protegê-los também. Então, são várias formas e vários meios que o Senhor nos protege. E só basta que consigamos reparar esses detalhes para reconhecer realmente a mão dele no casamento quando é feita a oração relacionada principalmente à proteção do Senhor. Ontem, você falando sobre isso, nós tivemos uma experiência muito especial. Ela não foi completa, porque o Carlos não estava conosco, mas na ocasião ele estava na UPA, em trabalho, e ontem a UPA estava muito, muito lotada. Normalmente, na hora da oração familiar, é o horário que ele está indo para o momento do descanso, aí consegue fazer junto. Mas ontem ele não pôde estar conosco. Mas foi aniversário do Gustavo, né, do Helder Robledo. E ele ligou para a gente à noite, tem autorização para ligar. E a gente conversou um pouco e a gente pôde fazer a oração familiar juntos, e ele que orou. E foi muito especial para mim ver a forma como ele cresceu, como ele desenvolveu e a forma como ele orou, o poder que emanou dele e o espírito que tocou nossos corações naquele momento em que ele estava orando por sua família. Como ele diz aqui, abençoar vossas mulheres, vossos filhos, né? Isso é muito especial, é muito poderoso.
quando nós nos ajoelhamos e invocamos o nome de Deus dentro da nossa casa e oramos por nossa família, por nosso marido, por nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, tem muito poder nisso, muito poder. Ouvi esses dias uma irmã falando comigo, ela disse: eu estou tão mal, estou passando por uma situação tão difícil que eu não consigo nem orar. Então, quando você não consegue orar, que é só abrir a boca e falar com Deus, falar: Deus, me ouve, eu estou aqui. É, é, é muito triste você chegar numa situação como essa, muito triste. Então, que possamos melhorar, se já fazemos, que possamos orar com mais poder, com mais fé, com mais convicção, com mais coragem, porque às vezes a gente tem receio de orar pedindo por milagres, por bênçãos mais profundas e poderosas, e a gente meio que tira o poder que a oração tem pela nossa falta de crença, às vezes, pela nossa falta de fé. Mas a gente está falando com Deus e a gente deve e pode abrir o nosso coração e falar todas as coisas para Ele. É muito poderoso poder orar dentro da nossa casa e pedir para que o espírito do inimigo se afaste de lá em nome do Salvador. Nós temos esse poder, o Senhor nos concede esse canal de comunicação com Ele e a gente deve usar. Então, muito obrigada por ter escolhido essa escritura. Obrigada. O casal Castro, nós só temos casal Castro. 3. A gente escolheu o primeiro Nef 20. E eu acho bem interessante, né, que fala que se a gente tem obediência, a gente tem fé no Senhor Jesus Cristo, a gente vai poder suportar, a gente vai ser fortes com o poder de libertação, né? Então, a gente não vai deixar de passar por tribulações, ou deixar de passar por dificuldades, mas a gente vai ter força necessária para poder passar por essas coisas, né? Então, eu sei que se a gente está sendo obediente, está guardando os mandamentos, está se esforçando, mesmo que esteja acontecendo alguma coisa difícil, a gente pode ter tranquilidade de que o Senhor está com a gente, que a gente vai ter força e consegue ver uma esperança no final dessas tribulações. Sim, né? Não é só a justiça, existe a misericórdia. As ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa de vossa fé. Eu sinto muito amor nessas palavras, né? E aí eu volto a reafirmar da necessidade da gente acreditar nesse poder e acessá-lo para abençoar o nosso casamento. Mas existem outras escrituras que vocês podem estudar em casa e outras que vocês podem buscar. Lembro que vocês, o primeiro casal, né? O primeiro casal Castro que falou com a gente, falou sobre essa escritura nos levou a Efésios. Isso é muito legal. Então, a gente ir buscando os caminhos para que esse entendimento seja muito mais profundo. Para falar o que eu pensei? Eu selecionei aqui a última escritura de Doutrina e Convênio 42, 23, só para falar talvez um detalhe, né? Quer dizer, o adultério destrói o casamento. Isso é óbvio, né? Mas a palavra seguinte, eu acho que é o que eu queria chamar a atenção. O pensamento de adultério também. Então, a gente precisa vigiar sempre e a todo momento, especialmente quando estamos sós, dentro do banheiro, dentro de quatro paredes, sem ninguém nos olhando. E às vezes a gente pode ser tentado a pensar em outras coisas. Então, que a gente possa estar sempre vigilante para que isso não aconteça e que a gente possa ser fiel em todos os momentos, não só no fazer, mas no pensar também. Lembra do princípio que a gente falou lá no início, o primeiro slide? Aqui praticamente é a conclusão disto, né? A felicidade no casamento é possível quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Guardar os convênios e aplicar esses princípios do Evangelho fortalece a união e traz bênçãos eternas. Então, a gente focou nesse princípio lá desde o início, discorreu de alguns assuntos, lemos algumas escrituras para chegar nesta conclusão que é uma repetição de tudo, tá? Então, que a gente possa estar sempre unido ao Salvador Jesus Cristo através do seu Evangelho, seguindo os seus princípios e sendo obedientes a eles. É isso que nós gostaríamos de passar
essa mensagem com todo o nosso amor. Não finaliza ainda? Com todo o nosso amor. E aí vamos aproveitar esse momento para o nosso desafio do dia, da semana, né? É o nosso desafio da semana. Voltamos aos desafios da semana. Não está aqui na tela, mas nós vamos falar, é bem simples. Então vai dar para memorizar. Então, aonde que nós podemos aprender mais fortemente sobre os princípios e as doutrinas relacionadas ao casamento? Tan, 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 tan. No templo, né? Então, o desafio da semana é que vocês possam ir ao templo juntos. Aí vocês vão dizer, mas a gente já vai. Ou então eu sou oficiante, estou lá toda semana, ou alguma coisa do tipo. Possam ir ao templo. Aqueles que porventura ainda não puderem ir ao templo, mas entrar no templo, que vão a si mesmo, que possam refletir sobre estas coisas no jardim, que possam passear e conversar. A gente vai muito ao templo, mas quantas vezes nós vamos ao templo com um propósito estabelecido? Quantas vezes nós saímos da nossa casa com nossa família e vamos ao templo porque lá nós vamos pensar e conversar sobre a nossa união, sobre os filhos. Aí você vai dizer, mas lá não é um lugar de conversar. Claro que é um lugar de conversar, um lugar onde você vai conversar com Deus e depois você vai conversar com sua família. Você não vai conversar com ela na sala celestial, mas você sai e vocês conversam sobre os sentimentos que tiveram lá no templo. Então, ir com um propósito específico, e o propósito é justamente esse, de fortalecer o amor e a união de vocês, de entender o que o Senhor espera de vocês como marido, como mulher, como pai, como mãe. Isso vai trazer um significado e um propósito diferente. E aí é claro que não que a gente queira que vocês provem para a gente de maneira nenhuma, mas uma fotozinha lá no grupo, hashtag vim ao templo, hashtag cumpriu o desafio, seria legal também, tá? E aí nós vamos fazer isso juntos com a nossa família e convidamos vocês a fazerem o mesmo também ao longo desta semana. E se na sexta-feira desejarem contar algo de como foi essa experiência de ir ao templo com um assunto específico em mente, com algo específico, ficaremos muito felizes em ouvi-los. Agora você pode finalizar. Pode finalizar. Mas nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e reafirmar a nossa certeza de que as famílias, elas foram criadas por Deus para serem eternas. As famílias é o plano, é a base do plano de felicidade, do plano de salvação de Deus para cada um dos seus filhos. E como conhecedores dessa verdade perfeita, que nós possamos nos tornar defensores desta família tão sagrada e tão preciosa para Deus, a começar com a nossa esposa, a começar com o nosso marido, porque quando nós amamos um ao outro, nossos filhos também sentem esse amor, nós nos tornamos melhores pais nesta vida e dignos de estarmos juntos na eternidade. Esta é a obra de Jesus Cristo. Este é o reino de Deus estabelecido na terra. Nós temos plena convicção disso, que nós possamos viver a lei dos testemunhos. Muitos profetas, muitas pessoas falando exatamente sobre o mesmo assunto, o casamento, a importância de se viver os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, o que significa que é verdade. E por ser verdade, deve ser vivida por cada um de nós como filhos e discípulos de Jesus Cristo que somos. Sobre essas verdades nós testificamos e fazemos isso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.